Muito se fala de pessoas manipuladoras, aquelas pessoas que utilizam de algumas estratégias para conseguir o que elas querem. Mas muitas vezes quem está dentro de uma relação de manipulação não percebe que está sendo manipulado. Isso porque, na maioria das vezes, o manipulador é alguém com que essa pessoa tem um vínculo afetivo. E aí fica muito difícil perceber de fato o que é a manipulação. Oi, tudo bem? Eu sou a Maylin Cláudia, sou psicóloga, trabalho com relacionamentos e uma das relações mais complicadas é quando a gente se tem um manipulador e uma vítima em que ela não sabe que ela está sendo manipulada. Mas eu quero nesse vídeo explicar aqui para vocês algumas das características de uma relação de manipulação e como você pode identificar se você está sendo manipulado ou se você não está sendo manipulado. Eu quero deixar bem claro para vocês que todo tipo de manipulação é ruim. Não existe nenhuma manipulação que seja boa, por mais que a outra pessoa pode estar bem intencionada, certo? Isso porque toda manipulação tira o livre-arbítrio de uma pessoa. A pessoa pode até achar que escolheu por conta própria, mas na realidade não, ela foi manipulada. Então o livre-arbítrio dessa pessoa foi ferido, porque outra pessoa utilizou de estratégias para obter o que se quer ou o que se acha que é certo ao outro indivíduo. Então, nenhum tipo de manipulação é boa. Toda manipulação é danosa e pode sim causar adoecimento emocional em uma pessoa. Então, assim, existem vários meios em que nós podemos estar sendo manipulados, várias formas por diversas pessoas, no trabalho, nas amizades, até mesmo pelos meios de comunicação. A gente acaba sendo manipulado, achamos que escolhemos algumas coisas, mas na realidade é o algoritmo que manda, né? Mas basicamente manipula ali o que eu vou assistir, o que eu vou ver, né? Qual é o conteúdo que eu vou assistir. Então, existe sempre por debaixo dos panos uma manipulação. Outra característica da manipulação, ela é sempre por debaixo dos panos. Ela não pode ser percebida. Então, aquela pessoa que é manipuladora, ela sabe agir ali por debaixo dos panos para que ninguém note a sua manipulação. Então é muito importante que você saiba identificar alguns sinais que indiquem que você está sofrendo uma manipulação ou que você está numa relação de manipulação. Um dos principais sinais é quando a outra pessoa ela sabe da sua fragilidade, ela sabe, né, que você tem uma questão ali relacionada a alguma coisa e utiliza isso contra você. É muito comum nos relacionamentos em que, na maioria das vezes, nós mulheres sofremos de baixa autoestima. Não desenvolvemos aí um amor próprio. E o nosso parceiro, né, ele pode utilizar dessa fragilidade para começar aí a manipular. Para conseguir ali o que ele quer, para deixar cada vez mais a namorada ou a esposa refém dessa relação com ele, né? Por exemplo, você está gorda, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Não existe outra pessoa tão boa quanto eu que vai gostar de você, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa está tão fragilizada que ela realmente acredita que ele é a pessoa mais bondosa da face da terra, porque está comigo, né? Então, assim, isso é muito delicado de perceber, né? Para você ver como muitas vezes a pessoa, utilizando dessa fragilidade, realmente acaba sendo submissa ao manipulador. Outra característica muito comum é o manipulador fazer com que a outra pessoa se sinta culpada. Né? Por exemplo, está numa discussão em que a pessoa que é manipulada tem um argumento,
né? E o manipulador diz: não, eu nunca disse isso. Você que é louca, você que é desorientada, você que não prestou atenção, né? No que eu falei, no que eu fiz, né? Então, assim, faz com que a pessoa sempre se sinta culpada, sempre se sinta para baixo, né? E outra questão para que ele se sinta, o manipulador se sinta no poder, no controle de uma situação ou no controle da vida dessa pessoa, né? Outra característica muito importante que pode realmente passar despercebido é a sedução. O manipulador ele utiliza da sedução para conseguir o que ele quer. Muitas vezes é aquela pessoa que aparenta ser muito boa, que aparenta ser prestativa, né? Aparenta que é uma pessoa gentil, né? Mas muitas vezes ali ela está seduzindo você para que você acredite nessa farsa, nessa fantasia e entre ali naquele jogo de manipulação. Então é muito importante estar atenta a essa sedução, né? Muito mais do que perceber as palavras, é perceber as ações. Outra característica muito importante é que o manipulador ele se utiliza da mentira e do vitimismo, principalmente do vitimismo. É um exemplo, né? Acontece muito nas relações entre mães e filhos. Então, assim, sempre numa relação de manipulação, quem está sendo manipulado pode perceber que sempre existe aquele sentimento de incômodo, né? Não é uma relação leve, não é uma relação descontraída, sempre tem ali com um sentimento de angústia, um incômodo, como se fosse um peso mesmo, né? Então, assim, se existe uma relação em que tenha esse peso, esse incômodo, essa angústia, já podemos sinalizar que pode existir uma relação de manipulação, né? E principalmente se a outra pessoa, que quem está sendo manipulado, se sinta assim praticamente preso. Se o manipulador é uma pessoa que tem um vínculo afetivo, principalmente um familiar, fica bem mais difícil de compreender e de sair dessa situação. Mas tem jeito sim, sempre tem um jeito de sair, de se afastar dessa pessoa manipuladora. Isso porque o se afastar é justamente uma das melhores coisas que você pode fazer numa situação de manipulação. Porque discutir, ou abrir o seu coração, ou dialogar com aquela pessoa que está manipulando, ela não vai resolver tanto, né? Porque aquela outra pessoa, ela não tem, assim, ego suficiente, não tem a mente preparada, não tem suporte para entender o seu sofrimento. Então você pode, numa tentativa de conversar, numa tentativa de abrir o seu coração, numa tentativa de fazer com que o outro perceba que você está sofrendo, muitas vezes você pode sim se frustrar. Então é importante que mesmo que você goste daquela pessoa, que você tenha um carinho, principalmente se for uma mãe, se for um pai, se for um filho, né, que você se afaste pela sua saúde mental. A melhor coisa que você pode fazer é se afastar o que você conseguir, o máximo que você conseguir, né? E aí, junto com esse afastamento, você conseguir a ajuda de um profissional para entender as sequelas emocionais que essa manipulação fez com você, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham conseguido perceber e notar se realmente podem estar sendo manipulados ou não, porque é muito importante que você consiga perceber a manipulação para que você esteja na condução da sua vida e não uma outra pessoa, né? Que você consiga ter autonomia emocional, consiga ter força emocional para seguir e fazer ali na sua vida o que você realmente quer, o que realmente você acha que é certo, né? E sair dessas amarras que o manipulador quer e muitas vezes gosta, né, de fazer com as suas vítimas, tá bom? Então, fico por aqui, até o próximo vídeo.
Curtem esse vídeo se você gostou. Se você tiver interesse de compartilhar, compartilhe, que isso ajuda muito a esse conteúdo chegar em outras pessoas.